Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar a translineação, ou seja, a separação das sílabas. Nós vamos entender como é que vai acontecer a mudança de uma palavra quando você está transpondo de uma linha para outra da sua redação. Quais são os procedimentos, quais são as regras para você fazer essa divisão das sílabas de uma palavra, tá? Para isso, nós vamos mostrar aqui, além da regra, algumas palavras que tenham uma semelhança nessa separação aí. Então, nós mostramos aqui um modelo. Primeiramente, vocês estão vendo aí as palavras em cores diferentes, tá? Essas cores, algumas se repetem por um motivo que a gente vai observando no modelo aqui. Olha só. Nós pegamos a palavra obturação e a palavra advogado. Nós mostramos aqui como acontece essa separação das suas sílabas. Obturação. Advogado. Tá? A separação delas e aqui nós temos as regras. Tá? Então vejamos que a obturação diz aqui que as consoantes mudas internas ficam na sílaba anterior. O que é uma consoante muda, professor? Consoante muda é aquela que você não pronuncia com muita ênfase. Aquela pronúncia bem branda, aquela pronúncia que quase não se percebe. Ela é muda por isso, tá? Ninguém fala, ou pelo menos não deveria dizer, obturação, né? Ou abituração, como se diz. Ninguém deveria falar advogado ou advogado, né? Na oralidade, tudo bem, a gente acaba falando mesmo. Só que você tem que falar advogado e obturação. E quando isso acontece, essas letras mudas, as consoantes mudas, elas têm que ficar na sílaba anterior. Jamais você pode colocar o O, a barra e trazer o B para o outro lado. A, tracinho e o D para o outro lado. Não. As consoantes mudas ficam na primeira sílaba. Ok? Nós temos aí a tabela novamente. Escolhemos agora a palavra feldspato, tá aqui, ó. Vocês observam que é a única da lista que está em uma cor só, tá? Transpomos feldspato. E o que é que a gente vai observar de interessante? Essa separação é estranha porque ela tem 5 letras na primeira sílaba. É possível isso? Sim. Principalmente a partir do instante que nós percebemos que as últimas 3 são consoantes, né? Apesar de que o L, se eu estou falando aqui de sonoridade, o L seria uma vogal, né? Uma semivogal, porque ela tem um som do U, né? Feldspato, tá? De qualquer forma, a gente prioriza aqui, chama a atenção para o D e o S, que ficam na primeira sílaba. Por exemplo, também substantivo, né? Que o B e o S, duas consoantes internas, elas ficam na sílaba que tem o SU. Subs, aí depois vem o tracinho, tantivo, tá? Então, mais de uma consoante interna não se separam, ok? Vamos aqui novamente para a tabela. Escolhemos agora as palavras submergir, internacional, bisneto. O que é que essas 3 palavras têm em comum? Olha para a tabela aqui, tá? Vocês observam as 3 palavras de cor roxa. E você vai perceber o quê? Elas têm prefixo, tá? O que é que vai ser o prefixo? Aquele elementozinho que antecede o radical para mudar o seu significado. Por exemplo, ligar, religar. O ré é o prefixo. Aparece antes do radical ligar, e muda o sentido. Então, submergir, internacional, bisneto. Veja que na separação, o prefixo não se dissolve. Ele continua na primeira sílaba. Olha, bisneto, as 3 primeiras letras juntas. O caso de inter, que é o prefixo, é porque ele realmente tem 2 sílabas. Mas você observa que o R, que é a última letra, continua dentro do prefixo, tá? Isso acontece quando os prefixos aparecem antes de consoantes, certo? Antes de consoantes, tá? Então, nós temos a regra que diz que alguns prefixos seguidos de consoantes não se separam, tá? Novamente a tabelinha está aí.
E agora vocês vão ver os prefixos de uma forma diferente. Bisavô, interagir, subestimar. Que foi que mudou agora? Você vai observar que quando a gente comparava com a anterior, né? Olha o sub, por exemplo, o bis, né? Quando a gente compara, o que é que nós vamos ver? Que aqui o prefixo se dissolveu, ó. Bisavô. Ficou bi numa sílaba e o S veio para a segunda sílaba. E não bisavô. Não. Bisavô. Interagir. Olha o R. Ficou na terceira sílaba. Subestimar. Olha o B. Ficou agora na segunda sílaba. É uma contradição à regra anterior? É um detalhe. Por quê? Porque os prefixos se separam quando a palavra seguinte começa por vogal. Então, em bisneto, bis ficou numa sílaba só. Mas em bisavô, o S vai para junto do A. Ok? E o mesmo caso vale para as demais. Você tem agora a sequência e nós escolhemos as palavras verdes, saída, assessoria, borracharia. Quando a gente pega essas três palavras, o que é que elas têm de semelhante? O que é que elas têm de parecidas? Bom, saída, você observa que o A e o I estão em sílabas diferentes. Assessoria, a mesma coisa. Borracharia, em sílabas diferentes. O que é que isso quer dizer? Há uma dificuldade grande das pessoas em saber se você separa ou não o e a. Pode ser qualquer encontro de duas vogais. IA, IO, IE, certo? OI. E aqui nós temos o seguinte. Nós temos uma separação porque aqui há um hiato. Vogais dos hiatos se separam. Primeira regra, tá? E como é que eu sei que é um hiato? É porque quando você fala, você pronuncia o I e o A com bastante ênfase. Você abre a boca duas vezes quando pronuncia uma palavra que tem esse I e que tem também o A. Você fala borracharia. Veja que quando você termina de falar a palavra, você abriu a boca para o I e abriu a boca para o A. Borracharia, assessoria, saída. Você percebe que sua boca se movimenta para cada sílaba. Então aqui você tem um hiato. Por ser hiato, as vogais ficam em sílabas separadas, tá? Agora veja, faltou um detalhe. Os dígrafos se separam em RR e SS. Na própria palavra borracharia a gente encontrou um dígrafo, mas lá na frente a gente vai mostrar essa regrinha também com outras palavras, tá? E aqui nós temos guerra, filhinho e palhinha. São as três palavras que estavam aqui, ó, em marrom, né, ó. Lá no texto, em marrom, nós escolhemos. O que é que elas têm de semelhante para a gente estabelecer uma regra com elas? Vocês observam aqui, os dígrafos, eu não vou colocar o RR agora, e sim o GU, o LH e o NH. Tá? São dígrafos inseparáveis. Você nunca vai separar em uma palavra o L do H, o N do H e também o C do H, o GU não se separa, o QU não se separa. Professor, e se a palavra for quarta e quinta? Quarta eu vou separar? Quarta. Não, fica tudo numa sílaba só. Mesmo que na palavra quarta você tenha um ditongo, porque o U é pronunciado, e na palavra quinta você tem um dígrafo, porque o U não é pronunciado, tá? Mas nunca o U se separa do G ou do Q, tá bom? Vamos agora para a palavra consciência e a palavra memória. O que é que a gente vai observar de semelhante na regra dessas duas palavras aí? Consciência e memória. Vamos lá. Em consciência, memória. O que está de semelhante aí, o que conecta essas duas palavras é o I e o A. Lembra o que nós mostramos anteriormente? Olha só aqui. Veja que aqui separava.
borracharia, assessoria, né? Nós separávamos. E agora, consciência, memória. Vejam que quando eu pronuncio esse I aqui, você quase não pronuncia. Você pronuncia ele de uma forma tão breve, tão branda, que ele cabe numa mesma sílaba quando você abre a boca para falar o A. Consciência, memória, né? Ninguém fala consciência. Não, você fala consciência. Então, essa sílaba aqui fica numa só, fica junta, né? Uma dica que eu dou para vocês é a seguinte: se a sílaba anterior a duas vogais for acentuada, então essas duas vogais vão ficar juntas. Olhe que a sílaba aqui é acentuada, então as duas vogais consecutivas ficam juntas. Vocês vão encontrar algumas exceções, tá? São pouquíssimas, porque algumas gramáticas ainda não definiram uma única forma, tá? Por exemplo, na palavra história, que seguiria essa regra aqui, ó, rima até com memória. Mas a gente vai encontrar história e história, separando o I do A, certo? Poucas coisas. Vogais dos ditongos não se separam, é a regra. E agora nós temos enxágue, Paraguai, e já tem a regra. Então, na palavra enxágue em Paraguai, nós temos tritongos, tá? Tritongos. É o que a gente chamaria de três vogais, né? Vamos colocar entre aspas aqui, três vogais numa mesma sílaba. Porque como eu estou falando de fonologia, como eu estou falando de sons, na verdade, três vogais eu costumo usar para escrita. Mas na fala você tem uma vogal entre duas semivogais. Ou seja, quando você pronuncia a palavra Paraguai, esse A ele é muito enfatizado. Paraguai. O U e o I são as suas semivogais. Elas são pronunciadas com uma força muito... Aliás, elas são pronunciadas de forma muito branda. Então, não constitui uma sílaba isolada, tá? Ficam todas juntas. Professor, mas enxágue, eu só estou vendo duas vogais. É porque, lembrando que o M tem som de semivogal I. Porque a gente fala enxáguem, como se fosse um I nasal, em, né? Então, o que é que acontece? Se eu falasse enxáguem, aí eu estaria fazendo uma consoante. Então, aqui também há um tritongo, mesmo que seja um tritongo oral, tá? Oral não, ele é um tritongo nasal porque o M tem um som nasal. Mas na fala, nós dizemos que o M é vogal, certo? Nós temos agora plebiscito, nascer e exceder. O que será que essas três palavras aí têm em comum? São os seus dígrafos separáveis. Plebiscito, olha que o SC tem um só som, né? Si, então se separam. Nascer tem um único som, nascer, então se separam. Exceder tem um único som, C, se separam, certo? Então vocês estão vendo que os dígrafos SC, SC cedilha, XC, SS, XC cedilha, RR, né? Se separam. Todos esses dígrafos aí que tem um único som, certo? Se separam. Os dígrafos que não têm um único som, aliás, todo dígrafo tem um único som. Os que se separam são esses e os que não se separam são aqueles que nós vimos lá atrás, né? O CH, o LH, o NH, tá? Bom, e aqui? Caatinga, cooperação, deem. Dá para perceber uma regrinha aí? Olha só. Caatinga, cooperação, deem. Eu acho que você já deduziu a regra, né? Vogais repetidas ficam em sílabas separadas, tá? Caatinga, cooperação, deem. Se fossem juntos, eu tenho que dizer cooperação, cooperação, como se esse O aqui fosse uma semivogal U, mas é cooperação. Você fala os dois, as duas letras, tá? As duas vogais, certo?
Vamos para a próxima. Psicologia, pneu. O que será que essas duas palavras têm em comum? Veja a separação de pneu. Veja a separação de psicologia. Psicologia. Veja a letra inicial, o P, né? O P não constitui uma sílaba isolada, tá? Ah, é aquela regrinha da consoante muda? Sim, mas no caso aqui, iniciais, tá? Então veja que nunca vou dizer pneu, nunca. Eu digo pneu, uma só. Por quê? Porque uma consoante não tem força suficiente para constituir um som. Ah, professor, mas eu falo pneu. É porque você fala como se tivesse um i. E se realmente tivesse essa vogal i, ela viraria uma sílaba. Porque só vogais têm força para construir sílabas. Consoantes, não. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco a perceber essas regras, tá? Todas as regras que mostramos aqui podem se adequar a outras palavras, a outras tantas palavras que existem na língua portuguesa, certo? E é dessa forma que você faz a translineação. Ainda vamos ter uma aula para enfatizar essa questão da translineação quando você vai colocar letras ou uma única sílaba numa palavra seguinte, tá? Mas aí fica para uma outra questão, tá bom?